A gente vai fazer a revisão, então já coloquei aqui para gravar. Eu tinha escrito lá antes, deixa eu até virar minha câmera aqui. Aqui na revisão, eu tinha colocado lá essa página que eu tinha notado errado. Hoje que eu fui olhar aqui para fazer a revisão, que eu vi que eu tinha notado errado, então vocês corrigem, tá? Foi o que eu postei lá hoje. Na verdade, gente, o que vai cair mais é o livro 2. É o livro 2, a matéria é mais do livro 2, porque aqui no livro 3 nem tem páginas direito, né? Então, nossa matéria mesmo tá lá no livro 2 que a gente vai estar revisando hoje, ok? Então, vai anotando, anota essas partes principais, porque como é muito conteúdo, mas como vocês podem pesquisar, né? De marcar X, o simulado, então, anotando essas informações principais, vai ficar mais fácil para vocês no dia do simulado também, tá? Começando aí na página 32 do livro 2, deixa eu só aumentar minha telinha aqui, para quem for assistir depois, ficar mais fácil de ver. Tá, então lá no livro 2, a matéria que começa lá falando para vocês, que tá lá na página 32, 33, é sobre as simetrias. Então a gente viu que tem 3 tipos de simetria. A primeira é a simetria de rotação. A simetria de rotação é como você roda a figura. Então, ó, você imagina aqui, ó, por exemplo, essa tampinha aqui, ó, dessa caneta. A simetria de rotação seria rodar essa tampinha no mesmo eixo aqui, ó. Tá vendo? Ó, que esse pontinho aqui, ó, fica fixo. Então, isso aqui, ó, seria a simetria de rotação. Lembra de rodar, né? Então, quando a gente tem até o ventilador, né, que fica rodando o tempo todo. Então, é a simetria de rotação. Olha aqui, ó, esse ponto, essa letra A, né? Quando a gente roda, ela tá aqui para cima, né? Ela pode vir para cá, né? Pode virar para cá, pode ficar de cabeça para baixo, né? Ela pode rodar aí, ó, de várias maneiras. Se eu for rodar aqui nesse pontinho aqui, ó, roda de várias maneiras. É diferente da simetria de translação. Transladar quer dizer deslocar. Então, ó, a letra continua do mesmo jeito, só porque ela está em lugares diferentes. Então, ó, não muda, é como se a gente estivesse arrastando para um lugar para o outro, ele não gira, né? Então, ele simplesmente arrasta, tá vendo? Para cima, para baixo. Então, isso aqui, ó, é simetria de translação. A simetria de reflexão parece um espelho, então você lembra de espelho. No ponto A, nessa letra A aqui, não deu muita diferença, porque se a gente colocar um espelho aqui, né, for refletir do outro lado, vai dar a mesma coisa, né? Ou então, a reflexão também lembra da gente dobrar o papel, um fica em cima do outro. Isso aqui é simetria de reflexão. Então, ó, imagina aqui, ó, essa canetinha, né? Se eu colocar aqui um espelho bem de cá, ó, como que vai ser a imagem do outro lado, né? A simetria dele vai ser virada aqui, ó. Então, ó, essa tampinha já vai ficar virada para cá. Então, isso é de reflexão, tá vendo? Ó, ele vira dessa maneira, tá? Então, aqui a gente tem a simetria de reflexão. Então, isso daí é a revisão sobre a questão da simetria, que tá aí nessas páginas, vai até a 35, até a página 40. Aí, na página 40... começa falando aí, ó, lugar geométrico do plano, posição relativa. A gente vai voltar a relembrar isso aqui primeiro, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Circunferência. Lembrar aqui primeiro da circunferência, esses nomes aqui principal, tá? Na circunferência é esse contorno aqui, ó, tá? Esse contorno eu chamo de circunferência. Na circunferência a gente tem alguns detalhes, ó. Aqui, ó, tem um ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o centro da circunferência, que é o ponto E. De um ponto até o outro, a gente vai ter algumas coisas. Por exemplo, ó, desse ponto A até esse ponto B, eu não passei pelo centro. Toda reta que não passa pelo centro, eu chamo ela de corda, tá? Então, não passou pelo centro, que no caso é o centro O, não passou por ele. Eu vou chamar de centro de corda, tá? De A até B, eu vou chamar de corda. Quando eu tenho do centro até de qualquer um desses pontos, eu vou chamar de raio. Então, aqui, ó, de O até C é raio, de O até D é raio. Se eu pegar aqui, ó, de O até A é um raio, de O até B é o raio também.
Os raios são tudo do mesmo tamanho, ó. A gente lembra do raio de uma bicicleta, tem que ser do mesmo tamanho, senão não roda, né? Então, isso aqui eu chamo de raio, vem do centro até a circunferência. Quando a gente tem aqui, ó, passando de um lado para o outro da circunferência, mas passando pelo centro, eu tenho dois raios, ó, esse raio de cá e esse raio de cá. Esses dois raios aqui, ó, formam um diâmetro. Então, ó, de C até D, passando pelo centro, tem que passar pelo centro. Eu vou chamar de diâmetro. Então, ó, o C até D é o diâmetro, OD, OC, OA, OB, todos começaram no centro e foi até uma das extremidades, eu chamo de raio, tá? E se não passar pelo centro, eu chamo de corda, igual aqui, ó, posso vir outra corda aqui, tá vendo? Não passou pelo centro. Mas se passar pelo centro, eu chamo de diâmetro. Tá? Então, tem esses nomes aí em questão de circunferência. E tem também isso aqui, a posição relativa de reta e circunferência. Aqui eu tenho essa circunferência marronzinha, tá vendo? Ó, de centro O. E eu tenho essa primeira reta aqui, ó. Essa reta cortou em 2 pontos, tá vendo? Ó, corta essa circunferência em 2 pontos. A circunferência, lembrando que é só esse contorno aqui, ó. Quando ela corta em 2 pontos, eu falo que é secante. Então, se você quiser desenhar aí, ó, porque às vezes eu coloco, como é que chama essa reta, a posição dessa reta? Aí você vai falar, secante, tá? Se ela encosta em um pontinho só, tá vendo? Ó, essa reta aqui, ó, vai encostar bem na beiradinha, bem no pontinho da circunferência. Quando encosta em um ponto só, eu chamo de tangente, tá? E se eu tiver uma reta que não encosta em ponto nenhum, eu vou falar que ela é externa, tá vendo? É externa de fora, né? Não encosta na circunferência, ela é externa, tá? Então, às vezes eu posso dar aí uma circunferência e eu falar assim, qual é a posição relativa dessa circunferência e da reta? Tá vendo? É esse primeiro caso aqui, ó, secante. Ou eu faço assim, qual é a posição relativa dessa daqui? Encostou num pontinho só aqui, ó, ela é tangente. Ou não encostando, ela é externa, tá? Então, pode ser que pergunte alguma coisa relacionado a isso aí, tá aí na página 42, tá? Página 42 de vocês, do livro 2, tem falando sobre isso. A questão na página 44, gente, que é sobre o transferidor, né? Olhar o quanto que mede, né? O ângulo, tudo mais. Se eu for colocar no simulado, eu tenho que colocar já o ângulo, né? Por exemplo, aqui. E eu tenho que já ter desenhado um transferidor lá para vocês verem, né? Porque dependendo se você estiver olhando no celular, às vezes é maior, menor, não fica o valor certinho, né? Então, a gente precisa aí do transferidor para medir, né? O valor do ângulo, né? Como é que a gente mede? Aqui, ó, essa primeira reta aqui, ó, na verdade tem que ser uma reta, tá meio tortinho, mas tem que ser uma reta. Ela aqui, ó, você tem que alinhar aqui no ponto, no simulado já vai vir um transferidor, então vai ficar um pouquinho mais fácil aí para vocês. Então, vai vir bem aqui. Aí, ó, aqui é o 0, tá vendo? 0, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60. Tem esses valores e tem um valor de fora, ó, que começa aqui, ó, 180, 170, 160. Lembrar que quando a gente for medir ângulo, a gente tem que olhar onde que começa do 0. Aqui começa 180, então, ou seja, eu tenho que olhar esses valores aqui de dentro, né? Aqui, ó, deu 45, ou seja, esse ângulo aqui, ó, vale 45 graus, tá? Aí lembrar que 45 graus é um ângulo menor que 90, então eu vou chamar ele de agudo. Se for um ângulo de 90 graus certinho, né, mais ou menos assim, ó, né? Um ângulo de 90 graus, eu vou chamar ele de reto. Se for um ângulo maior que 90, mas menor que 180, mais ou menos assim, ó, um ângulo de 132 graus, mais ou menos, tá vendo? Esse ângulo aqui eu vou chamar ele de obtuso. E tem quando ele vale 180 certinho, ó, aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele vale 180 graus. Eu vou chamar ele de ângulo raso. Ah, então a gente tem esses exemplos, tá aí na página 45, ó. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Obtuso é um ângulo maior que 90. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus.
E um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Tá? Então, aí na página 45, vocês vão relembrar isso aí. Aí tem umas partes aí que é construir o ângulo com o transferidor, a gente não vai usar, né? Mas aqui, ó, só relembrar disso aqui, ó. Relembrar isso aqui, ó. Bissetriz. Tá? Toda vez que falar esse nome, bissetriz, é porque dividiu o ângulo no meio certinho. Tá vendo? Ó, eu tenho esse ângulo AOB. E eu falar que OC é a bissetriz. Se eu falar que aqui OC é a bissetriz e falar aqui que isso aqui é X, qual que é o valor de X? Se é bissetriz, é porque dividiu no meio certinho. Então, se esse pedacinho aqui é 30, esse valor do X aqui, obrigatoriamente, se é bissetriz, ele também tem que ser 30, tá? Então, anota aí, bissetriz divide no meio, né? Então, é o valor certinho de um lado, tem que ser do outro. Do ângulo tem que ser do outro. Aí agora, gente, a gente vai ver aqui ó, sobre ângulo, na página 54. Ângulos inscritos, né? Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo, para a gente relembrar, é o seguinte, eu tenho aqui a circunferência, eu vou ter esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo de cá, que tem dois ângulos, tá vendo? Ó, esse aqui e esse. Quando acontecer dessa maneira, esse exemplo é o seguinte, o valor que tá aqui é o mesmo do arco. Então, se eu falar que esse ângulo aqui, ó, é 40, esse arco aqui também é 40. Agora, aqui, ó, na parte interior dele, tem um ângulo que está encostado bem aqui, ó, na circunferência. Esse ângulo aqui, gente, é a metade desse de fora. Ou seja, se aqui é 40, esse ângulo aqui, ó, ele é a metade, ele é 20. Por que eu escrevi X e 2X? É porque igual tá no livro, né? Esse aqui é o dobro desse. Tá vendo que aqui é 20? Aqui é o dobro, ou seja, 40. Então, aqui é 40 e aqui é 40. Tá? Então, um exemplo seria esse aqui, ó. Tá vendo? Se esse pedacinho aqui, ó, é 20, né? Esse aqui de fora é 40, que é o mesmo que se tivesse um aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse ângulo aqui, ó. Se falasse, qual que é o valor desse ângulo? É 40, é o mesmo daqui de fora. Tá? Então, às vezes ele só dá esse 20 e fala aqui, ó, qual que é o valor de X e de Y. Aí você já sabe, se aqui é 20, aqui é o dobro, ou seja, aqui é 40. E aqui, 40 também, porque os dois é o mesmo valor. Tá? Vai anotando essas informações. Olha esse outro exemplo aqui, ó, é parecido, né? Aqui colocou um a mais só para te confundir, mas é a mesma coisa. Se eu tampar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, você tá vendo que é um que tá aqui do lado de fora, né? Eu falei que esse daqui, ó, é metade desse, ou seja, esse aqui é o dobro. Então, se aqui é 30, esse valor desse ângulo verde aqui, que eu estou querendo saber, é o dobro dele. Ou seja, ele é quanto? 60. Né? Então, já sei que esse ângulo verde aqui, ó, ele é 60. Aí apareceu outro aqui, ó, eu quero saber, pode pôr uma letra aqui, X, Y, né, sei lá. Eu quero saber o valor desse ângulo aqui, ó. É a mesma coisa desse, ó, tá vendo? Eu vou tampar agora ele. Aqui para vocês verem. Peraí, deixa eu pegar o papelzinho. Aqui, ó. Né? É a mesma coisa. Ó. Se eu sei que aqui é 60, esse aqui é a metade dele, né? A metade de 60 vai ser quanto? 30, né? Ou seja, é o mesmo valor desse, ó. Então, se tiver até mais outro aqui, ó, encostado aqui, né? E encostar no mesmo verdinho lá, ó, de cá e de cá. E perguntar quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Aqui também é 30. Se tiver outro ali, ó. Quanto que vale esse pedacinho? 30, tá? Então, todos aqui, ó, que vai estar encostando, é sempre a metade desse arco. Se aqui era 60, todos aqui vai ser 30. Outro lugar que ele pode aparecer, em vez de aparecer aqui, ó, nessa circunferência dessa maneira, ele pode aparecer assim, ó, que às vezes confunde, mas é a mesma coisa, tá? Lembrar que o arco é sempre o dobro, igual aqui, ó, que é 60, aqui é 30, né? Então aqui, ó, se eu falar que esse vermelhinho aqui, ó, é 40, né? Esse aqui, verdinho, é a metade, é 20. É do mesmo jeito, ó, esse vermelhinho é o dobro desse aqui, desse verdinho. Do que está lá dentro. Tá? Então, lembrar disso aí. Olha um outro exemplo que é desse mesmo, ó.
Aí aqui ele vai perguntar, ó, quanto que vale aí esse ângulo verde? Ah, professor, não escreveu medida nenhuma, mas olha aqui, ó. Isso aqui não é 90 graus, né? Eu já sei que quando está no centro, é o mesmo valor do arco. Então, esse arco aqui é 90, que é esse arco vermelhinho aqui, ó. Aí perguntar, quanto que é o X? Quanto que é o verde, né? Ele pode até pôr um X aqui. Qual que é o valor desse verde? Esse aqui é a mesma coisa se tivesse aqui na pontinha, é sempre a metade. Tá? Então, é o mesmo valor ou metade. Se tiver aqui, ó, arco e ângulo central, é o mesmo valor. Agora, se tiver ângulo central ou arco e uma das extremidades, é a metade. Então, esse ângulo verde aqui, ó, vai ser a metade de 90, ou seja, 45. Tá? Então, pode perguntar alguma coisa sobre isso no simulado. Tá, então aí a próxima matéria que a gente vai ver, aí é essa parte aí dos arcos, né? Tava aí na página 54, 55, aí vai indo, né? Aí tem essas construções que não tem como colocar essa parte. Gente, lembrando que é uma revisão, mas vocês têm que ver o livro todo, tá? Porque não dá tempo de passar todo o conteúdo hoje. Aí na página 64, linha aberta, fechada, entrelaçada, vocês dão uma lida, tá? Porque esse aí eu não coloquei, eu não escrevi aqui porque ele é mais simples. Mas aí vocês, né, dão uma olhada para saber onde é que fica, se cair na prova, né? Aí vem a página 76. Na página 76, vai lá falando dos quadriláteros. Quadriláteros são figuras que têm 4 lados, então a gente vai falar sobre elas. A primeira é o paralelogramo. Então, eu posso dar essa figura aqui, ó, esse paralelogramo, eu posso dar um valor só e perguntar o valor de x, de y e de z. Então, para descobrir esses valores, a primeira coisa que você vai ter que ficar atento. O paralelogramo, os lados opostos, tá vendo? Ó? O ângulo que está um na frente do outro, eles têm o mesmo valor, tá? Ou seja, aqui é 40, quem está aqui na frente dele, que é o y, ele vai ser também quanto? 40, tá? Então, fica atento que um na frente do outro é o mesmo valor, tá? Então, esse valor x aqui, ó, é igual de z. Mas aqui não resolve nada, né? X igual a Z, o que tem a ver, né? Não resolve nada. Mas tem outra característica do paralelogramo. Além dos ângulos opostos serem iguais, a gente também tem essa característica aqui, ó. Se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, que tá um do lado do outro, a gente fala até consecutivo, né? Um do lado do outro, a soma desses dois é como se a gente cortasse esse vermelhinho e colasse ele bem aqui, ó. Tá vendo? Tá formando um ângulo aqui, ó, de 180 graus. Ou seja, se você pegar esse mais esse, dá 180. Eu já sei que esse aqui é 40, então quanto que vale esse? Esse aqui vale 140, porque 140 mais 40 é 180. Ou seja, quanto que vale o valor de Z? O Z vale 180. E o Y? Y é a mesma coisa que Z. Então, o X, né? O X é a mesma coisa que Z. Então, o X aqui vale quanto? 140 também. Tá vendo, ó? 140 mais os 40 aqui, ó, dá 180 graus. Então, característica do paralelogramo, ó, anota aí, ó. Quem tá na frente é igual. Então, esses dois são iguais e esses dois aqui são iguais. O mesmo valor. Segunda característica, a soma aqui dos dois ângulos consecutivos, um do ladinho do outro, é 180, tá? Então, você pode somar esses dois, ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois. É a mesma coisa. A soma vai dar 180 graus, tá? Então, essa é a característica do paralelogramo. Costuma pedir muita questão dele, porque ele tem muita informação que dá para vocês descobrirem os valores. Tá, então, essa daí é do paralelogramo. Gente, quadrado e retângulo, eu nem escrevi aqui sobre eles, não. Porque o quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, se der uma figura lá, um quadrado, a gente sabe que todos os lados são iguais. E outra coisa, todos os ângulos é 90 graus. Tá? Então, às vezes, ele pode perguntar... Quadrado quase não aparece pergunta, não tem muita coisa de interessante nele. Mas eu sei, a gente sabe também que a diagonal dele aqui também é tudo...
90 graus. Então, por isso que ele não pergunta muita coisa, porque é tudo 90, ele vai perguntar o quê, né? Aqui é 90, quanto que é esse ângulo? 90? Aqui é metade, 45, 45, então é muito óbvio. Então, por isso que não tem muita pergunta sobre ele. Aqui sim, porque com uma informação a gente descobre todas as outras, aí por isso que tem continha. Esse aqui nem tem conta direito. Então, quadrado e retângulo, eu não vou falar dele, mas aí vocês dão uma olhada, tá? Mas eu vou falar aqui do losango. O losango, vocês vão acompanhando aí, o paralelogramo está na página 81, tá? O que eu acabei de falar. E tem algumas informações aí também que vocês vão olhando, tá? O losango está na página 85. O que que tem de importante do losango? O losango, gente, ele tem todos os lados iguais, tá? Então, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, se a gente não lembrar de regrinha dele, você imagina que se dobrar, tem que encostar, né? Tem que encostar certinho do outro lado, né? Dobrou, tem que ficar certinho. Ou seja, tá vendo que se eu dobrar esse, encosta com esse? Esses dois ângulos, então, tem que ser iguais, tá? Então, se eu falar que esse pedacinho aqui é 30, eu descubro todo o restante. Aí eu falo, aqui é 30, aqui é X, aqui é Y, Z, W, Q, sei lá, qualquer letra que eu colocar eu descubro, dando apenas um ângulo. Por quê? Eu sei que aqui é 30, então esse aqui é 30, então esse aqui é 30 e esse aqui também é 30. São todos iguais. Agora vem nesse aqui, ó. Como que eu faço para descobrir esse valor? Gente, isso aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui no losango forma um ângulo certinho de 90 graus. Ou seja, esse pedacinho aqui é 90. Ele não precisa falar que é 90. Se ele falou que é um losango, obrigatoriamente tem que ser 90 aqui, ó. Tá? Então, ele não vai falar que aqui é 90, mas você tem que saber que losango aqui é 90. Então, aqui é 90, aqui é 30, então dá 90, dá 120. Tudo tem que dar 180. Então, 180 menos 120 vai dar 60, tá? Então, eu já sei que esse vermelhinho aqui, ó, é 60, porque 60 mais 30 é 90, 90 mais 90 é 180. A soma do triângulo eu sei que é 180. Então, se aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60 e aqui também é 60. Então, o losango é muito importante por causa disso, ele tem essas características. Então, anota aí, ó, anota que aqui é 90 graus, anota que esses ângulos são iguais e que esses azulzinhos aqui, ó, pode até pôr a mesma cor, né, para ficar mais fácil de ver, eles também são iguais. E também nos quadriláteros, que é figura de quatro lados, a gente tem um trapézio. O trapézio tem o isósceles, retângulo e o escaleno. O que mais usa é o isósceles e o retângulo. O isósceles, ele vai ter dois lados iguais, né? Ou seja, se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse, tá vendo? Azulzinho com azulzinho. E esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Então, se eu falar que aqui, ó, é 80... Esse vermelhinho aqui, ó, é 80. Vendo? Esses ângulos aqui são iguais. Outra coisa, a característica do trapézio, independente de qual trapézio que seja. A soma aqui, ó, do lado, tá vendo? Ó, dos ângulos laterais aqui, ó, eles são suplementar. O que que é suplementar? 180. Então, se eu tirar esse pedacinho aqui e colocar aqui, ó, vai dar 180 graus. Se aqui já é 80, isso aqui é 100. Por quê? 100 mais 80, 180. Tá vendo? Então, aqui é 100, como ele é isósceles, aqui também é 100. Tá? Então, característica do isósceles, as bases, o ângulo da base menor e da maior são iguais. Tá? Então, aqui é 100, 100, 80, 80. Já no triângulo retângulo, ele não tem essa característica. Aqui é 90, ó, esse aqui não é 90. Ele não tem a característica de ser igual. O que que ele tem do trapézio retângulo? É que aqui, ó, se ele é retângulo, aqui é 90. Se aqui é 90, obrigatoriamente aqui também tem que ser 90, porque a característica do trapézio é a soma assim, ó, 60, 80. Se um é 90, o outro tem que ser 90. Agora aqui, ó, eu posso falar aqui, ó, que aqui é 100, né? Fazer igual aquele outro exemplo, para ficar mais fácil de ver. Eu tenho que falar um ângulo aqui, ó, porque senão não tem como descobrir o outro. Tá? Então, eu tenho que falar no enunciado que esse aqui é 100.
Eu vou falar assim, ó, eu posso dar aqui, ó, o triângulo retângulo e dar só esse valor de 100 e perguntar todos os outros valores. Se eu sei que é retângulo, eu sei esses dois valores. Agora, para descobrir esse, é só a característica do trapézio, ó. A soma aqui, ó, na lateral tem que ser 180. Então, isso aqui é 100, esse pedacinho é 80, porque 100 mais 80, 180. Então, característica do trapézio é qualquer tipo de trapézio, é só essa parte lateral. O isósceles é mais fácil porque aqui as bases são iguais, mas só no isósceles. No retângulo, aqui, ó, 90 graus. E se fosse escaleno, não tinha nada, não tinha regra nenhuma. A única regra que vale para ele é essa aqui, ó, que é a mesma desse, ó, a soma aqui, ó, da lateral tem que ser 180 graus. Todo trapézio tem essa característica. Tá? Então, essa daí é do trapézio. E no trapézio também, gente, tem essa regrinha aqui, ó. O que significa isso? Ó, eu tenho um trapézio e parti aqui no meio certinho. Eu coloquei o M, o ponto médio de AC, e N, o ponto médio de BD. Essa parte aí, ó, que fala desse trapézio, eu já estou lá na página 90, tá? Aí, o que acontece? Se você pegar esse pedacinho, mais esse aqui, ó, dividido por 2, né, vai dar esse valor aqui, ó. Então, um exemplo aqui, ó, para vocês verem essa regrinha, né, como é que eu usaria essa regrinha. Eu tenho aqui, ó, e pergunto, qual é o valor de x? Então, o que você vai ter que fazer? A soma desses dois, dividido por 2, tem que dar esse valor aqui, essa medida. Então, você vai escrever, ó, x mais 5, que é o de cima, mais esse de baixo, 6x menos 10, né? Os dois dividido por 2 tem que dar quanto? Esse do meio, que é x mais 10. Chegou nessa parte aqui, ó, você pode multiplicar cruzado, ou seja, multiplicar 2 vezes x e vezes 10. E repetir essa primeira parte aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou repetir essa primeira parte, né, que é x mais 5, mais 6x, menos 10. E aqui eu vou multiplicar o 2, fazer o chuveirinho, né? 2 vezes x, que é 2x, e 2 vezes 10, que é 20. Rapidinho que a aula já tá falando que está acabando. Tá, gente? Aí aqui nessa parte aqui, ó, é só resolver. Isso aqui é uma equação, letra de um lado, número do outro, tá? Só o comecinho dela aqui, ó, vai ficar x mais 6x. Esse mais 2x vem pra cá, menos 2x. Aqui tem o 20, né? Ó, vou passar esse. Então, fica mais 10 e vou passar esse, ficar menos 5. Aí é só fazer essa continha e você resolve aí esse probleminha. Eu já vou passar para frente, que essa parte aqui vocês já sabem de boa, né? Equação, junto o x, né? Número e faz a continha, porque a aula está encerrando, senão não dá tempo de eu revisar isso aqui, ó. Que eu vou cobrar também, tá? Diagonal. Anota essa fórmula. Quando perguntar lá, ó, qual é a diagonal do polígono? Você vai usar essa fórmula. A diagonal do polígono, se não tiver nesse livro, tá no outro. Não, tá nesse livro sim, página 99. A diagonal é o tanto de lado, depois de novo, menos 3 dividido por 2. Por exemplo, eu perguntar qual que é o valor, quantas diagonais tem um hexágono? Hexágono eu sei que tem 6 lados, então o n é 6. Né? Aí você vai substituir aqui por 6 e 6. Então vai ficar 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Vai fazer essa continha. Se quiser dividir aqui para diminuir seu número, ó, 6 dividido por 2 é 3. E subtrair aqui, né? Então sobrou o quê? 3 vezes 6 menos 3 vai dar 3. E 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. Ou então, se você quiser diminuir aqui, eu não entendi, alguém perguntou. 6 menos 3 é 3, né? 3 vezes 6 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Por 2 é 9. É a mesma coisa. Ok? Aí, ó, vai cair aí diagonal. Aqui, ó, soma dos ângulos internos. Anota essa fórmula também. Essa fórmula aí de vocês, a soma, vai estar aí na página 101. Ah, é o tanto de lados que tem, menos 2 vezes 180. Por exemplo, eu vou perguntar, qual que é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Novamente, o hexágono eu sei que é 6. Então, é 6 menos 2. 6 menos 2 vai dar 4. Então, é 4 vezes 180.
Só fazer essa continha, você tem aí o valor da soma dos ângulos internos de um hexágono, tá? Então, anota aí essa fórmula para ficar mais fácil, ou tá aí no livro aí de vocês, na página 101. Dos ângulos externos, não tem conta, tá? Se perguntar, a soma é 360, então por isso que quase não tem pergunta sobre ele, tá? Mas eu coloquei aqui só para relembrar. E, gente, não vai dar para revisar tudo, mas só lembrando aqui, se eu perguntar aqui sobre os... esse aqui, gente, está no próximo livro, tá? No livro 3. Ou tá aqui? Não, gente, está nesse livro ainda. Nossa, esse livro era muita matéria, né? Nesse livro aí, ó, tá, eu coloquei aí na página 114. Importante isso aqui, ó. Quando tiver dessa maneira, esse lado aqui, ó, é igual a esse. Então, é isso que eu coloquei, ó. 2x mais 26 é igual a 4x mais 12. Quando ele tiver circunscrito, tá vendo? É como se fosse um triângulo do lado de fora da circunferência, né? Esses dois lados são iguais. Ah, então foi isso. Aí x passa para cá, número para lá, multiplicou por menos 1, aí acha o valor de x, que nesse caso foi 7. Tá? Então, também pode perguntar alguma coisa disso. Aí, para finalizar, a gente tem esse aqui também, ó. Né? Esse aqui, lembrar, se eu perguntar, qual que é o valor de x? Você somar aqui, ó, tá vendo? Ó, AB mais CD, tá vendo? Esse lado aqui, mais esse, 12 mais 15, vai ser igual a você somar esses lados aqui paralelos, tá vendo? Ó, 12 mais 15, 13 mais 7. Então, ó, se você fizer aqui, ó, 12 mais 15 é o mesmo valor que 13 mais x, né? É x aqui, ó. Então, tem essa regrinha aí. Essa regrinha tá na página 115 no Entre em Ação, tá? Aí aqui é só resolver x de um lado, número do outro, você descobre o valor de x. No livro 3, gente, vai cair só isso aqui, ó. Qual que é a área do retângulo? Bem tranquilo, né? Você multiplica esses dois lados, base vezes altura, né? Igual o exemplo da aula passada que eu passei, se um for 4 e o outro for 12, a área vai ser 4 vezes 12, que é 48. Bem tranquilo. E a área de um quadrado, né? É só multiplicar os dois lados também, ou colocar o lado ao quadrado, né? Então, relembrar isso aqui que eu falei na última aula, alguma coisa lá que caiu, não vai dar tempo de passar tudo, porque o horário já encerrou. Então, vocês dão uma revisada aí nessa parte, que é só multiplicar esses dois lados. Então, do livro 3, eu vou só perguntar alguma coisa sobre área de quadrado e retângulo apenas. Eu posso dar o valor já da área aqui, ó, falar que aqui a área é 25. Quanto que vale o lado? É só tirar a raiz de 25, é 5, né? Então, o lado é 5. Então, alguma coisa sobre isso, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai ficar até aqui essa matéria aí do simulado aí de vocês, ok? Então, agora sim, a gente termina aí o nosso conteúdo, a nossa revisão. Qualquer dúvida, gente, tirar dúvida antes do simulado, sexta-feira, é só simulado, não tem tira dúvidas, tá? De marcar X, são 50 questões, cada um vale 20, cada um vale 2 pontos, que vai dar 100 pontos aí para vocês. Belezinha? Então, tchau para vocês, gente. Bom simulado na sexta-feira e até a próxima aula.